A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a missionária Shirley, para quem não me conhece. Meu canal no YouTube, Shirley com I, Shirley Origem Oficial. Já convido você a se inscrever e a ouvir mensagens edificantes do reino para as nossas vidas. Queria compartilhar nesse dia de hoje um texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do seu verso 56, que diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Essas coisas ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isto vos ofende? E o que seria de vós se visses o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria de o trair. A Bíblia vai dizer que Jesus está fazendo um discurso dentro da sinagoga de Cafarnaum. Eu quero trazer hoje um relato sobre os acontecimentos que não mudaram hoje dentro dos nossos templos, Eu tenho agora o costume, adotei uma frase que para nós chegarmos em certos ambientes, teremos agora que escolher o cardápio do sabor da ministração. Então, o que eu quero trazer para você hoje, que certos ambientes hoje estão escolhendo cardápios, sabores de ministração, sabores que agradam plateias, sabores que agradam público. Jesus está ministrando um relato dizendo que ele é o pão da vida, que quem não comer a carne, quem não comer do seu sangue, dificilmente conseguirá ficar de pé, porque não tem como permanecer de pé como um discípulo aprovado se não tiver parte com Cristo. Quando a Bíblia fala de carne e de sangue, a Bíblia está dizendo de totalidade de Jesus. A Bíblia está dizendo de um discípulo que vive totalmente para Cristo, independente das suas falhas, independente dos nossos erros, temos que ter uma totalidade em Cristo, a sua plenitude por completo, seus ensinamentos. Jesus está relatando que ele está trazendo um sermão e ele vai observar que existe uma murmuração no meio do povo, como hoje em dia também não é diferente. Nós sabemos que os antigos pregadores, como Billy Graham, Jerônimo Savonarola, Martim Lutero, Wesley, o Grife, então todos eles, o Edivardes, são pessoas que são os heróis da fé, que pregaram sermões que deixavam as pessoas espantadas. Portanto, que Jerônimo Savonarola é um dos pregadores que quando ele pregava as pessoas saíam atônitas, saíam sem rumo, sem caminho, porque eles tinham medo, achavam que era o dia do julgamento de Deus. Então entenda, as pessoas tinham mais medo de errar, as pessoas tinham mais medo de praticar certas atrocidades contra a palavra do Senhor. Quantos escândalos nós temos visto, porque várias lideranças têm afrouxado para poder encher suas igrejas. Estamos vendo determinados ambientes que estão cheios de pessoas fantasiando um evangelho que não existe, fantasiando o evangelho do oba-oba, aonde não há mais a correção, aonde nós falarmos da correção é um escândalo. Então Jesus agora está trazendo algo, está dizendo: aquele que não ter totalidade comigo não terá parte na vida eterna, porque eu sou o pão da vida, e todo aquele que come desse pão da vida não morrerá, mas viverá para sempre na vida eterna. E ele deixa bem claro, não é como vossos pais, que comeram o maná, mas morreram, tiveram a providência, mas não tiveram a salvação. Quantos perdem sua salvação por pequenas providências momentâneas, providências que muitas das vezes fisicamente é
proveniente para nós nesse mundo terreno, mas que de nada vai adiantar para o mundo celestial. A Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está ministrando esse sermão, tirando os seus 12 discípulos, existia uma multidão que Jesus chamava de discípulo. Por quê? Porque aonde Jesus estava, essa multidão também estava. E era uma multidão que muitas das vezes era aqueles que já estavam caminhando com Jesus em todos os lugares. Então era chamado de discípulos. É como no dia de hoje, as pessoas que frequentam frequentemente a igreja local, ela é chamada de membro, ela é chamada de simpatizante, ela é chamada de discípulo de Cristo, porque ela está caminhando, ouvindo a palavra do Senhor. Mas chega um momento que alguns daqueles discípulos vão dizer: essa mensagem é muito dura, quem vai ouvir? Agora eu te pergunto, hoje não é diferente? Porque um sermão que coloca pessoas num caminho reto do Senhor Jesus Cristo vai ocasionar problemas. Observe que houve uma divisão no sermão de Jesus. Observe que as pessoas ficaram divididas. As pessoas gostavam de Jesus enquanto Jesus apregoava, enquanto Jesus fazia milagre, fazia aleijado andar, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, morto ressuscitar. Enquanto tudo isso acontecia, leproso ficar limpo, as pessoas o aplaudiam. As pessoas gostavam do benefício que Jesus podia trazer. Mas quando Jesus traz a palavra do mundo celestial para uma vida eterna, esse mesmo povo que foi curado, que foi liberto de possessões, de controle demoníaco, vão abandonar Jesus. Então entenda, nós que somos preleitores, nós que ministramos a palavra do Senhor, a palavra que transmite libertação, não espere aplausos, não espere você ter pessoas a seu favor, porque a própria Bíblia vai dizer que são poucos que vão querer caminhar com Jesus, porque entende que é necessário a palavra ser dura, é necessário às vezes parecer que está cortando, porque a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor é como espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e quando penetra, machuca. Quando penetra, precisa tirar o que está dentro de mim, de você. E é isso que a nossa geração, como aquela geração do passado, não conseguia compreender. Que Jesus não veio para ser um político, Jesus não veio para ser um rei terreno adorado, Jesus não veio para ser um pastor amados por todos, mas sim para poder amar e ensinar, independente do ódio que estava sendo ocasionado pela verdade. E é isso que nós precisamos entender. Quantas pessoas não odeiam aqueles que proclamam a verdade? E hoje em dia, para nós chegarmos em certos ambientes, muitas das vezes alguma liderança até escolhe o que você vai falar, até te explica como que você vai entrar, somente para não perder o inchaço que a sua igreja se encontra. Mas aí você procura num curso, num estudo de doutrina, num estudo de escola bíblica, cadê a multidão para aprender a verdade da autoridade de Deus? Estamos confundindo quem é Jesus. Estamos confundindo os nossos ensinamentos. Estamos confundindo quem é Jesus para nós, quem é esse Salvador que deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Porque aqui no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60, alguém está dizendo que a pregação de Jesus é muito dura. Quem vai ouvir? Jesus conhece o coração desses homens. E quando Jesus continua a falar, eles se despedem. Eles vão embora, não querem mais caminhar com Jesus. Observe na trajetória daquele que ministra a verdade, quantos estão do teu lado? Quantos estão do nosso lado? Observe que quando é o evangelho de oba-oba, há uma multidão abraçando. Quanta liderança sendo abraçado pelo oba-oba. Tem que tomar vergonha na cara e apregoar a verdade. Ainda que você seja odiado, você não foi chamado para ser aplaudido na face
face dessa terra, porque se fosse assim, os apóstolos não seriam martirizados, eles seriam amados, eles seriam idolatrados, porque foram homens doutrinados diante da presença do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo mesmo, não tendo caminhado, ele teve em sua visão a presença de Cristo, que o transformou para que ele se tornasse um apóstolo por afinco da presença do Espírito Santo de Deus aos gentios, aos pagãos, aos ímpios. Como que nós temos se mostrado diante da sociedade? Como que nós temos mostrado Jesus na nossa vida? Se estamos acostumados com os aplausos, elogios, e nós não estamos acostumados com as críticas. Aí Jesus está relatando, e quando esses discípulos saem, não querem mais caminhar com Jesus. Observe, não quero mais Jesus. Jesus não quer fazer o que eu quero, Jesus não quer operar milagre quando eu quero, então não quero mais Jesus quando eu chego. Ele fala que é contra o adultério, quando eu chego. Ele fala que é contra as mentiras, quando eu chego. Ele fala que é contra os lucros exagerados dentro dos templos. Quando ele chega, aleluia, e começa a proclamar, ele diz que é contra as vendas dentro do ambiente chamado casa de oração. Aí alguém diz, eu não quero mais esse Jesus, tem que ser do meu jeito. Hoje a igreja não é mais de Cristo, a igreja hoje tem sido do homem. É o homem quem dita as regras. Temos a autoridade instituída por Deus, eclesiástico, temos, mas desde o momento que siga o parâmetro da doutrina sagrada, sem colocar aquilo que eu quero, mas colocando o que Deus quer. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus agora se depara e olha para os seus 12, mesmo sabendo que Judas Iscariotes iria traí-lo, porque Jesus sabia, mesmo ele sabendo. Ele vai perguntar para os seus 12, e vocês? Não querem também ir embora? Porque se tem uma coisa que eu aprendi em toda a minha caminhada, é que Jesus não prende ninguém para ficar obrigado do seu lado. Tem que ser por amor. O evangelho não pode ser pregado forçado e nem por barganha e nem por direitos de lucros. Mas ele tem que ser por amor. O evangelho ainda é para resgatar vidas e não para me subir na vida. Eu aprendi uma coisa, que a gente não sobe, a gente desce. A gente sofre, a gente padece. Se tornamos pessoas solitárias, de presenças humanas, mas cheias de Deus. Quando Jesus pergunta isso ousado dos seus discípulos, né? O turrão do Pedro agora vai dizer, para onde iremos nós? Se só tu tens, Senhor, a palavra de salvação. Pedro entendeu que ele precisava da totalidade. Ele precisava sofrer, ele precisava pegar aquelas palavras duras para se transformar em uma pessoa segura no evangelho verdadeiro, não uma pessoa que está na fantasia de um evangelho que não é real, que não vai levar para o céu. Mas hoje quantos pastores têm medo de falar isso? Eu vou falar isso aqui. Quantas lideranças têm medo? Eu estou incluída. Sou uma missionária. Mas quantas lideranças têm medo de falar o caminho errôneo que o seu rebanho está tomando, de observar que nós como liderança, porque não é só o rebanho, nós estamos trilhando, perdendo a essência real do que é evangelho. Enquanto que ainda nem está convertido por completo, né? Está um pouco convencido, um pouco cheio de emoção, mas ele entende o propósito. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de salvação? É Pedro dizendo, Senhor, se eu for para lá, eu vou morrer, vou ser condenado. Mas se eu ficar aqui, ainda que tirem a minha vida nessa terra, eu vou viver eternamente do teu lado. É esse o propósito de Jesus. É esse o propósito. Portanto, que ele vai começar a dizer os seus ais. E ele vai dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão justificados. Os bem-aventurados. Mas ai daqueles que estão comendo porque vai sentir fome. Ai daqueles que estão rindo porque vão chorar. Estão rindo hoje achando que está agradando o coração de Deus. Infelizmente, vou repetir de novo, a igreja está caindo em declínio. O evangelho do Senhor, que o Senhor deixou para nós proclamarmos, nunca foi esse evangelho da prosperidade totalizado.
Nunca foi esse evangelho do oba-oba, nunca foi esse evangelho aonde uma alma entra e não tem mais tratamento espiritual, não tem mais um tratamento de libertação, porque o tratamento de libertação não é nenhum culto, mas sim no acompanhamento pastoral. Esse é o tratamento de uma libertação de um servo. Eu vim de uma época onde pastores colavam, você tendo dom ou não tendo dom. Eles colavam e diziam: cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Eu vim de uma época onde os pastores falavam: eu não saio daqui enquanto você não for comigo. Não me importa se você louva, não me importa se você prega, não me importa se você tem dinheiro, o que me importa é a tua alma ser salva. Está faltando isso. É para que a palavra do Senhor se cumpra, porque o amor de muitos se esfriariam. Mas é hora da liderança espiritual abrir os seus olhos, porque o Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar das nossas mãos as nossas atitudes, os momentos que nós tínhamos de ensinar e nós não ensinamos. Hoje, para ensinar a verdade, você é cortado até de não poder ministrar. Você é cortado até de não poder ensinar o que é real, porque vai afastar o povo de dentro do ambiente. Eu aprendi uma coisa, que quem se afasta pela verdade nunca foi filho de Deus. Nunca nem nasceu. É assim como Nicodemos. Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Um chefe da sinagoga, um homem, cheio de autoridade, mas que vai pelas escuras ter um encontro com Jesus, porque ele precisa saber. E Jesus vai dizer: é necessário nascer de novo. E ele vai dizer: eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Não. É nascer da água e do Espírito. Porque todo aquele que é nascido da água e do Espírito é filho de Deus. Mas aquele que é nascido da carne, só da carne, é a hora da igreja nascer na água e no Espírito Santo de Deus. É hora da igreja despertar para o avivamento, mudança de comportamento. A igreja perdeu, quer pregar mudança de comportamento quando não estamos vivendo. Isso aqui é em torno de todos nós. Nós temos que voltar à nossa essência. Estamos perdendo vidas, perdendo almas que deveriam estar dentro da igreja. É duro, é severo, mas vai transformar. Do que esse evangelho frouxo que está sendo pregado, aonde vidas entram e não tem resultado de libertação, aonde vidas entram e não tem resultado de mudança, continua nas atrocidades que desagradam o coração de Deus. E aonde está a liderança evangélica? Aonde estamos nós posicionados nisso? Estamos tendo muito medo de falar a verdade? Se Jesus disse que houve divisão de pessoas, tá com medo do quê? De ter divisão dentro do teu ministério? Porque você é obrigado a ensinar a verdade. Tenha 3 membros, mas que os 3 seja renovado pela palavra, do que ter uma igreja com centenas de pessoas que não entendem o real propósito de Cristo. Eu sou a missionária Shirley e convido você a assistir esse vídeo. Convido a você a divulgar também. Nós precisamos acabar com esse oba-oba, essa fantasia, esses fanfarrões de púlpito, essas atrocidades que têm acontecido dentro das nossas igrejas, têm escandalizado o nosso evangelho. O evangelho de Cristo tem perdido a sua essência. Cristo não perde, mas por causa de mim e de você, com os nossos maus testemunhos, os maus testemunhos em cima dos altares, chegará um dia que o Senhor irá desbancar todas as colinas. Todos os altares. Lembra de Josias que veio para consertar o altar? Antes de Josias nascer, 300 anos. Foi revelado antes do nascimento que viria um que consertaria os altares do Senhor. O Senhor está nos chamando para consertar altares, sim. Doa quem doer. Não importa a patente, Deus não conta com patente. Deus não está nem aí para o meu e teu emocional. Ele está aí para as nossas almas. É as nossas almas que vai seguir caminho. É as nossas almas que vai seguir vida ou morte, tormenta eterna no inferno. Ou nós queremos ter vida eterna com Cristo na glória. Receba esse vídeo. No nome do Senhor Jesus Cristo, vamos despertar para a verdade. No nome do Senhor Jesus Cristo, desde já. Eu agradeço você que é inscrito e você também que não é. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. E que nós possamos receber essas palavras. Eu sei que existem muitos pregadores que pregam a verdade. Existem muitos pastores ainda que fazem a obra com sinceridade. Mas por causa de uma porcentagem de liderança errônea, todos nós pagamos o preço.
Até quem está tentando acertar paga o preço, porque eu não vou falar que a gente acertamos, a gente tentamos. Porque nós somos falhos. A gente tentamos. Mas eu vou te convidar a continuar tentando. Porque mesmo no seu tentar, Deus está vendo que você está agradando Ele. E Ele nos dá força para prosseguir. Não desista, porque alguém te barreirou. Não desista porque alguém disse que as pessoas não gostam do seu sermão. Manda olhar a Bíblia, João 6, verso 60. Aconteceu isso com Cristo, comigo e com você não vai ser diferente. Então se sinta confortável, que nem eu estou me sentindo confortada ao ler essa mensagem, porque somos criticados, mas quando eu leio o que Jesus foi, eu me sinto aliviada de estar fazendo a coisa certa. Fica com Deus, até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos, um beijão no coração, Deus derrame bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus.